Medicamentos Mortais e Crime Organizado. Esse é o livro que eu venho comentando com você aqui no canal, apresentando cada capítulo, onde mostra as artimanhas da indústria farmacêutica, né, adulterando, né, falseando ensaios clínicos para, junto das agências reguladoras, conseguir liberação. E nesse livro, o autor Peter Gotts, que é químico, farmacêutico e médico, e já trabalhou para a indústria e é um dos fundadores da colaboração Cochrane, ele traz vários casos onde a indústria foi investigada, processada e condenada a pagar indenizações, mas que nunca chegaram a superar os seus grandes lucros. Então, o crime ainda compensa. Vamos lá para a minha tela. Eu peço que você se inscreva aqui nas minhas redes sociais, faça seus comentários, compartilhe, se inscreve aqui no canal. Então, aqui está o meu canal para você se inscrever, Toledo Médico, e aqui está o livro que eu tenho comentado com vocês, Medicamentos Mortais e Crime Organizado, no meu site, basta clicar em Medicamentos Mortais, você vai encontrar esses recortes para você ler com os seus olhos. E eu pus aqui no meu site o post sobre esse capítulo 10, os conflitos de interesse em agências de medicamentos, né? Então, as agências reguladoras de medicamentos, né? Testar os medicamentos deveria ser uma tarefa pública, porém, é a própria indústria que faz os seus testes, documenta a sua seguridade, a sua eficácia, a sua superioridade perante o placebo e, na base da confiança, as indústrias, as agências reguladoras não conseguem ler relatórios de 5, 10, 20 mil páginas e, com base na confiança de que essas indústrias têm responsabilidade civil indenizatória, se elas causarem mal, os entes, né, da regulação dizem que, como a indústria tem responsabilidade civil, ela não vai lançar um produto que faça mal às pessoas, porque ela vai ter que pagar indenizações por causa disso e acaba assinando as liberações, e isso vem piorando a cada momento. Então, vem vários exemplos que o autor mostra assim que um medicamento, uma pílula para emagrecer, o Nicomed, ele foi liberado e o dirigente que liberou se tornou, foi para um cargo sênior da empresa que iria comercializá-lo. Mais tarde, o medicamento foi retirado devido aos danos cardiovasculares que causava. Na Dinamarca, né, é, é, o, a empresa dinamarquesa, Lundbeck, dos 1.201 psiquiatras, tinha somente 92 deles, 8%, estavam na folha de pagamento. E ela dizia que só esses é que estavam capacitados para trabalhar para a indústria. Esses é que recebiam altos valores para palestrar e para divulgar os bons medicamentos da Lundbeck. E existe muita insatisfação, mesmo interna, entre os funcionários do FDA, que é um órgão americano de regulação. 70% dos cientistas do FDA não têm certeza de que os produtos aprovados pelo FDA sejam seguros. 66% não confiam no monitoramento e 76% dos cidadãos, né, 13 para 4 dos cidadãos, estavam preocupados que o FDA não comunicava questões de segurança de maneira eficaz. Então, mais da metade dos medicamentos tem mudanças de rótulo devido a descobertas após a comercialização. Olha só, metade, né, vai ter que mudar o rótulo porque tiveram descobertas após a comercialização. 20% dos medicamentos recebem novas advertências destacadas e um de cada 20 é retirado do mercado. Certamente teria que se retirar muito mais, mas a corrupção em agências medicamentosas, então aqui fala de uma empresa entregando, pagando a outra por conseguir, não conseguir liberação. Existem estratégias de mercado. Eu lanço meu medicamento, mas você não lança o seu. A insuportável leveza dos políticos, né? Aqui está falando de corrupção. Então, certas membros do Partido Republicano quiseram acabar de vez com o FDA e que ela própria fizesse sua regulação, mas continuou. Porém, em 1988, lá antes dos anos 90, no século passado, só 4% dos medicamentos introduzidos no mercado mundial eram aprovados pelo FDA.
Mas 10 anos mais tarde, em 1998, aí na virada do século, já isso de 4% pulou para 66%, e na década de 90 o FDA estava aprovando 80% das solicitações de novos medicamentos da indústria. Então, saiu do patamar que quase não aprovava nada para aprovar quase tudo, né? A probabilidade de uma substância ativa aprovada entre 95 e 2010, ali no início dos anos 2000, demonstrasse um problema de segurança grave era de 24%. Um em cada 4 medicamentos demonstra problemas de segurança grave depois da sua liberação. Isso fica claro que a indústria omite todos os efeitos ruins, os efeitos indesejados, os problemas que a medicação teve, mas são omissões assim. Na testagem do medicamento antidepressivo, muitos pacientes cometeram o autoextermínio, né? Eles não falam que esses pacientes cometeram esse ato, eles falam que os pacientes se descontinuaram no estudo. Eles omitem os efeitos ruins. E muitos itens, né, da propaganda são questionados. Né? Propaganda com celebridades, né? O uso de estratégias de marketing, escolha da voz, o tom da voz e frases que são ditas nas propagandas. Né? Pergunte ao seu médico se o lírica é apropriado para você. Você pode ter uma doença sobre a qual você não sabe. Quando estão tentando vender um equipamento médico de exames, eles ficam induzindo as pessoas a pedirem exames aos seus médicos para que os médicos sejam forçados a comprar os equipamentos que eles querem vender e também provocando o médico a mudar o medicamento pelo novo medicamento, lírica, no caso. Regulação de medicamentos baseada na confiança, que eu já falei, os relatórios são produzidos pela própria indústria e eles omitem o que é desfavorável e exaltam só o que é desejável e, com isso, conseguem as liberações. E aqui cita o caso do salbutamol, né, do salmeterol, que é um beta-agonista e broncodilatador de vida longa, que nos estudos mostraram que causou mais morte do que salvava os pacientes, mas ele continuou em circulação, continuou sendo recomendado e está aí até hoje. Tem até um alívio sintomático, mas a longo prazo os pacientes morrem mais, né? O risco absoluto de morrer parece pequeno, apenas um paciente em 1.000 pacientes por uso por ano. Entretanto, o salmeterol é um dos medicamentos mais prescritos no mundo e o risco aumentado traduz em 4 a 5 mil mortes extras relacionadas à asma a cada ano nos Estados Unidos. Mesmo assim, a atualização do tratado continua colocando esse beta-agonista de longa duração como tratamento padrão para asma. Testagem inadequada de novos medicamentos. Fala aqui que muitos medicamentos são testados após lançamento em estudos retrospectivos, o que quase sempre favorece o novo medicamento, e isso vai por diante. Né? Um ensaio sobre a supressão de arritmia cardíaca foi interrompido logo em seu início, porque os dois medicamentos ativos, a ecainida e a flecainida, mataram pacientes. No pico de seu uso, no fim da década de 1980, os medicamentos antiarrítmicos estavam provavelmente causando cerca de 50 mil mortes por ano apenas nos Estados Unidos. É similar ao total de americanos mortos na guerra do Vietnã. Mas isso nada é noticiado nas mídias, porque eles são grandes anunciantes das mídias. Elas não vão falar sobre isso. Então, os estudos pós-comercialização requeridos não são necessariamente ensaios randomizados, alguns são apenas estudos observacionais que muitas vezes são ruins para detectar sinais de danos. Advertências demais e medicamentos demais. Existem muita variedade medicamentosa, não precisava existir isso, uma guerra de lançamentos. E aqui fala sobre as estatinas, os remédios para baixar colesterol, que muitos ainda acreditam que baixar simplesmente o colesterol com estatina traria benefício cardíaco. Agora se sabe que o benefício é só para estabilização da placa, né? Então, olha sobre o benefício do uso desta estatina aqui, ó, o Livelo, né? O Livalo, uma estatina.
Espera-se que um homem de 65 anos de idade que não fume, que tenha uma pressão sanguínea sistólica de 140 e um colesterol de 5 milimol por litro, é outra medida, lá, né? Viverá 3 meses mais se tomar a estatina pelo resto de sua vida. Então, o paciente vai ficar com fraqueza muscular, com dor muscular, para viver 3 anos mais dos seus 65 aos seus 85, assim, tomando essa estatina, né? O autor faz uma observação que o nome químico do medicamento, torcetrapib, você não consegue pronunciar esse medicamento nem recordar ele de novo, né? Uma razão pela qual os nomes químicos que são inventados pela indústria farmacêutica são esses nomes absurdos. Isso tudo para que o médico seja forçado a decorar o nome comercial que vem com o nome mais fácil e, consequentemente, tem menor probabilidade dele prescrever um nome pelo nome genérico mais barato quando a droga tiver sua patente expirada. Aqui, finalmente, mostra assim, que muito medicamento pode ser mais maléfico para as pessoas, mostrando que casas geriátricas, né, mais de 760 pacientes estudados, 2/3 tinham mais de 10 medicamentos receitados. E aqui, ó, quando os medicamentos foi reduzido de um valor de 7,7, 8 medicamentos para 4 medicamentos por paciente, mostrou 88% dos pacientes relataram melhora clínica global da saúde e a maioria teve uma melhora das funções cognitivas, porque estavam todos atrapalhados com analgésicos, sedativos e hipnóticos, tendo prejuízo cognitivo com os seus medicamentos. Não esquece, indo no meu site aqui, doutortoledo.com, digita medicamentos mortais, você vai encontrar os recortes desse livro para você ler e criticar com seus próprios olhos. Então, comentamos mais esse capítulo 10, em seguida virão 11, 12 e 13 para a gente comentar com você. Eu peço que você faça seus comentários aqui na área pertinente, deixa aqui as redes sociais para você seguir, encaminha esse conteúdo para quem você puder ajudar com essa temática. Muito obrigado.